A segunda-feira após vitória contra a equipe do Corinthians foi de folga para os jogadores do Internacional, mas muitas informações importantes no bastidor colorado, principalmente sobre o mercado de transferências. Uma conversa avançada estaria acontecendo com o zagueiro Arboleda, que está de saída do São Paulo após ter um sumiço de repercussão nacional. Em troca, o Inter cogitaria ceder o volante Thiago Maia, que não vem sendo muito utilizado e que de fato interessa ao técnico Roger Machado. A gente fala também sobre o ambiente colorado, que divulgou imagens dos bastidores da vitória contra a equipe do Corinthians, o lançamento da nova camiseta reserva, em alusão ao título mundial conquistado em Yokohama. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 6 de abril de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o dia dos jogadores, que foi de folga. Os atletas saíram depois da vitória contra a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0 e foram liberados. Muitos deles voltaram para Porto Alegre, outros não, só retornam nessa terça porque acontece a reapresentação no CT Parque Gigante, aí já pensando no Clássico Grenal do próximo sábado, do próximo final de semana. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal, ainda repercutindo a vitória sobre a equipe do Corinthians, que teve a presença de Alan Patrick no banco de reservas. O capitão foi sacado pelo técnico Paulo Pesolano por questões táticas. E Pesolano falou sobre as conversas que tem no bastidor com os jogadores que são sacados e também sobre como que faz essa gestão de grupo com, por exemplo, o Alan Patrick, que é o capitão da equipe. Eu dou detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. É só conferir aqui no canal. Mas vamos avançar na pauta e falar sobre o principal assunto do dia, que é uma informação trazida pelo repórter Rafael Morientes, da Prime Video, durante a transmissão de Corinthians e Inter. Ele afirmou que o Inter estaria avançando em conversas com o zagueiro Arboleda, que joga no São Paulo, mas que está afastado neste momento, envolvido em uma polêmica. O que aconteceu? O Arboleda, ele não voltou da data FIFA. Ele ficou no Equador e sumiu. Ele simplesmente sumiu. Não atendeu os telefonemas do São Paulo, não retornou, não avisou onde estava, sumiu. Um ato de indisciplina e que encaminha uma saída do zagueiro do tricolor paulista. E dentro desse contexto, o Inter estaria interessado e avançando em conversas para contratar o zagueiro. Eu conversei com dirigentes do Internacional sobre o assunto, tá? Que negaram a informação trazida pelo Rafael Morientes de um avanço em conversas com o Arboleda. Mas eu tentei espremer um pouco mais dos dirigentes do Inter, perguntando: o Arboleda é um nome que interessa para metade do ano, já que a gente sabe que o Inter procura zagueiros? E a resposta da direção ela foi bem reticente, tá? A direção não quis confirmar, mas não pôde negar que tem interesse no Arboleda. Porque sim, é um zagueiro que agrada ao Internacional. Pelas características de ser um zagueiro físico, que sai bem pro jogo, o Inter gosta do nome de Arboleda. Portanto, fica difícil negar neste momento. É um zagueiro que sim está na mira do Internacional. E existiu conversas entre Inter e São Paulo anteriormente para uma troca. Uma troca onde o São Paulo liberaria Arboleda para o Inter e o Inter liberaria Thiago Maia para o São Paulo. A direção do clube paulista tem interesse no volante, que vem sendo pouco utilizado no Internacional e teria sido um pedido do técnico Roger Machado. O que pode acontecer na metade do ano, tá? O Arboleda agora ele deve rescindir o contrato com o São Paulo e até tem uma atualização no final dessa noite em relação ao caso do Arboleda, tá? Ele respondeu aos contatos do São Paulo, finalmente. Disse que está voltando para o Brasil para resolver sua situação, que deverá culminar na rescisão contratual do clube com o jogador. Dessa forma, ele vai ficar livre do mercado e o Inter poderia contratar o atleta na metade do ano. Entretanto, Thiago Maia
pode ser negociado de maneira paralela com o São Paulo, na metade do ano, sendo liberado para fechar o empréstimo com o clube paulista. Isto até o final do ano, e o Inter se livraria do salário do jogador, que é na casa de R$1 milhão. São negócios que podem acontecer, sim, tendo em vista que existe o interesse das partes. O Inter tem interesse no Arboleda, o São Paulo tem interesse no Thiago Maia. Bem conversadinho, dá para todo mundo ficar satisfeito nessa, tá? Dito isso, o Inter publicou, nesta segunda-feira, imagens dos bastidores da vitória sobre a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0, tá? E algumas cenas chamaram a atenção no vestiário colorado, principalmente no pós-jogo. O Bernabéu tendo um ambiente muito positivo dentro do vestiário, sendo aplaudido por todos, chegando com o troféu de melhor em campo, sendo abraçado por todos os companheiros que demonstraram uma felicidade genuína pelo gol do Bernabéu e pela atuação que ele fez. Um clima um pouco diferente do que o Bernabéu encontrou no Inter no ano passado, quando ele teve alguns problemas e que fizeram com que ele tivesse, de alguma forma, uma queda também de desempenho, né? Além disso, um outro detalhe que chamou a atenção é o Fabinho, na roda dos jogadores após a vitória pelo placar de 1-0, falando sobre o ambiente positivo, o ambiente fechado do grupo de jogadores e destacando a sequência. 4 jogos sem perder do Inter no Campeonato Brasileiro e que agora tem um clássico Grenal pela frente. Por último, para fechar, o Inter anunciou pré-venda da nova camiseta reserva, que será uma camiseta branca em alusão aos 20 anos da conquista do título mundial em 2006 em Yokohama contra o Barcelona. E a pré-venda está acontecendo com 2.006 peças disponíveis na cor branca com a manga comprida. Deve ser uma camiseta muito parecida, eu acredito, com gola polo, sem muitos detalhes, muito parecida com aquela do Mundial, que era uma camiseta muito bonita de fato e histórica para o Inter, né? Mas já está na pré-venda, é necessário fazer um cadastro sócios para poderem concorrer a comprar com antecipação a nova camiseta número 2, que tem, claro, todo este apelo histórico. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E passar a odds dessa terça-feira, que tem o UEFA Champions League, tá? E eu vou passar aqui algumas odds. O grande jogo, Real Madrid e Bayern se enfrentam no Santiago Bernabéu. A odd da vitória do Real Madrid, 2,75. Empate, 3,95. Bayern, 2,3. Também tem Sporting Lisboa e Arsenal. Sporting Lisboa, 4,2. Empate, 3,55. Arsenal, 1,83. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!